Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Estamos iniciando mais um dia de estudos com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Eu quero então, nesse primeiro momento, separar para nós orarmos a Deus e logo em seguida vamos passar a palavra para ele, para que ele possa então compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida dele através de literaturas e em seguida já ensinar a respeito daquilo que nós estamos aprendendo, que é o Salmo 91. Vamos orar então? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este dia, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado também, Senhor, por aqueles que já estão, Senhor, a caminho. Alguns a caminho da escola, da universidade, outros a caminho do trabalho, outros retornando do trabalho, outros estão despertando agora, Senhor, porque irão trabalhar de casa. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua sabedoria, os Teus livramentos sobre a vida de cada um deles, no nome santo de Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale nessa manhã, através do Teu servo, fale com sabedoria, fale com graça, no nome de Jesus. Pai, que haja fortalecimento da fé no nosso meio e que também haja, Senhor, salvação. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu chamar aqui o reverendo Davidson. Peraí. Bom dia, reverendo Davidson. Tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Deus nos abençoe, né? Graças a Deus está tudo bem. E com vocês aí, está tudo bem? Joia, graças a Deus tudo bem também. Reverendo Davidson, eu não vou tomar do teu tempo, eu vou deixar você bem à vontade, tá bom? Para que você seja instrumento de Deus nessa manhã, mais uma vez, para abençoar, para edificar e para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de indicar para vocês, como sempre, né, o livro base dos nossos estudos, aqui, ó. O livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Tá vendo aqui, ó? Direto da língua original hebraica. Então, é um livro aqui extraordinário, tem 346 páginas, um livro com muitas ilustrações, ó, tá vendo? Com muito conteúdo também, totalmente o Salmo 91, totalmente analisado à luz da Bíblia hebraica. Então, eu consegui fazer aqui a pegada de palavra por palavra e versículo por versículo, tá vendo? Então, é uma bênção esse livro aqui. Se você tem gostado dos nossos estudos, essa aqui é a base. Você vai também gostar e se aprofundar muito, né, com o conhecimento
do Salmo 91 em hebraico. E aqui, ó, o irmão dele, o irmão siamês dele, né, que é o Salmo 23, olha só. Revelações originais do Salmo 23. Nós já tivemos também essa coleção de lives, né, essas várias aulas que tivemos. Aqui, ó, Segredos Revelados, da Bíblia Hebraica também. Esse livro aqui também, ele é um pouquinho menor, porque o Salmo 23 é menor, mas ainda assim completíssimo para você. Você quer conhecer os dois salmos mais badalados, mais conhecidos da Bíblia, conhecer em profundidade esses dois salmos, está aí a oportunidade de você conhecer a mensagem desses salmos. Tem também aqui, ó, o livro para pregadores. Aqui, ó, a Semente e a Palavra, da sua segunda edição ampliada, tá vendo? Um material muito rico para você aprender a fazer sermões narrativos, tá? Você vai aprender a contar histórias, vai aprender a fazer também muito material interessante, né? Então, esse livro aqui é fantástico para você que quer criar pregações impactantes para a vida de muitas pessoas, tá? Esse aqui tem 400 páginas de puro conteúdo e conhecimento técnico para pregadores. E o nosso grande lançamento aqui, ó. O grande lançamento desse ano, além do sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, não é? Esse aqui, ó, tem uma capa bastante significativa. Tem praticamente o resumo, né, da parte mais pesada do livro de Jó nessa única imagem, né? Você tem aqui duas palavras hebraicas, a palavra maior, que é Hassatan, que significa Satanás, esmagando, a palavra de baixo, esmagando e ferindo, a palavra de baixo que é Iov, é Jó em hebraico. Então você tem aqui de modo icônico Satanás esmagando e ferindo Jó, que é parte, né, de toda a mensagem do livro. Então, ó, 420 páginas, um livro robusto, o livro mais robusto que eu já estive trabalhando até agora. Está vendo aqui, ó, muito conteúdo para você conhecer, com duas indicações aqui. Essa indicação de cima é do professor D'Angelo e essa aqui de baixo é do Moré Rafael. Foi o meu professor de hebraico e também revisor de toda a parte hebraica desse livro aqui. Então, ó, tá aí as recomendações para você, especialmente esse lançamento, que é um comentário do livro de Jó. Não é um comentário palavra por palavra, versículo por versículo, mas é um comentário sobre os temas do livro de Jó, e especialmente o prólogo. Eu trabalhei também o prólogo usando a língua hebraica, tá? Então, é um livraço para você que se interessa pelo assunto do sofrimento do justo, a integridade em Jó, e toda a história de Jó, que é uma história fascinante. Tem, inclusive, informações aqui sobre histórias parecidas com a de Jó em outras culturas pagãs, especialmente a babilônica. Enfim, é um livro muito completo e muito importante e interessante também para a sua vida, se você tem esse tipo de interesse. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, esse é o recado. E agora já estamos prontos, né, para estarmos trabalhando o nosso conteúdo. Isso aí já está aqui na sua tela. O conteúdo que vamos trabalhar hoje. Estamos hoje no versículo 15, quase terminando os nossos estudos. Aqui, ó, você pode solicitar gratuitamente. Aqui você pode solicitar a pastor Aderson, ele vai te enviar esse PDF aqui, ó, dos nossos resumos de versículo por versículo do Salmo 91. Tá vendo? É só você solicitar gratuitamente e o pastor Aderson vai te enviar esse material. É um material que vai enriquecer bastante o seu conteúdo, né? O resumo de tudo que a gente tem falado aqui está aqui
neste PDF. Vai ser uma bênção para a sua vida. Como eu disse, estamos aqui no versículo 15 dos 16 versículos do Salmo 91. Então, estamos quase terminando. Esse versículo 15 aqui é bastante interessante também, porque ele fala de um tipo de livramento que é muito recorrente. Um livramento que trabalha, inclusive, as questões do nosso coração, não é? Então, vamos direto ao versículo, olha só. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então, temos aqui algumas informações muito importantes. Nessa primeira parte aqui do versículo, fala o seguinte, ó. Ele que é o fiel, é aquele que confia em Deus, né? E aqui é Deus que está falando, tá bom? Aqui, a partir do versículo 15, é Deus que está tomando a palavra para dar resposta a tudo aquilo que já foi falado até agora. Então, o salmo é de proteção. Moisés trabalhou o tema da proteção divina em várias circunstâncias, em várias questões. Tem vários detalhes ali que você viu, né? O quanto Deus nos protege, nos abençoa. E agora está dizendo, ó, ele, o fiel, é Deus falando, né? O fiel me invocará. Então, quando ele fala aqui invocar, ele está usando essa expressão assim, ó, aqui, ó, cará, tá? A expressão cará. E aqui, esse verbo aqui está no imperfeito no hebraico, né? Ikriani. Então, ele está dizendo o seguinte, vai me invocar lá no futuro, tá? Vai invocar a mim. Por isso que aparece o ani aqui, né? Que é uma forma, né, da gente perceber que se refere à primeira pessoa. Então, esse verbo aqui está dizendo o seguinte, ele me invocará lá no futuro, tá? Mesmo em situações de perigo futuras, ou seja, é um tipo de relacionamento que não apenas é no presente, por enquanto, não, ela envolve o futuro. Então, é uma invocação que a gente faz, é um clamor que a gente faz, que não fazemos apenas agora, mas fazemos também no futuro. Ou seja, é uma proteção que Deus vai estar prometendo dar, que envolve o nosso presente, envolve também daqui para frente. Então, eu não preciso ficar com medo de perder a proteção de Deus, né? Porque ele estará presente lá no futuro, quando eu continuar clamando. Então, isso aqui também traz segurança para mim, não apenas no presente, mas também uma segurança da fidelidade de Deus em continuar me respondendo todas as vezes que eu o clamar, tá? Então, ele me invocará, ele me clamará, aqui, cará é clamar, tá? Ele vai me clamar e ninguém clama com tranquilidade, ninguém clama estando zen, ninguém clama estando tranquilo, não é? Falando tranquilamente, com uma palestra motivacional, não é? A palavra cará significa clamar de modo bastante efusivo, tá? Você clama quando você grita, quando você não é gritar de desespero, não é gritar de rebeldia, não é mas é gritar no sentido de você estar em uma situação em que você só depende de Deus. Você não tem outro recurso a não ser o próprio Deus, tá? Então, é como a promessa que Deus está fazendo aqui, aquele que está sob a sua proteção. Ele está dizendo que o fiel, o protegido, poderá invocá-lo, e quando houver essa invocação, quando houver esse clamor, mesmo lá no futuro, Deus estará sempre pronto a responder. Tá bom? Aqui, ó. Responder é anar, tá bom?
Aqui a expressão é ve-a-anerro, ou seja, aqui a expressão aná, tá? Essa raiz aqui, ó, a expressão aná, que significa resposta, resposta que ele vai dar ao clamor que a gente fizer. Então, quando eu clamo porque eu só tenho ele como recurso, só tenho ele como resposta, ele vai estar me respondendo, ele não vai me deixar no vácuo. Ele vai de fato me responder, vai de fato colocar o meu pedido em evidência, entendeu? E vai trazer resposta, que aqui se refere à solução de um clamor, né? Se eu estou clamando é porque eu tenho algum tipo de necessidade, algum tipo de falta na minha vida, e quando eu clamo, eu enxergando Deus como meu único recurso, seja emocional, seja recurso para sobreviver, seja livramento de um perigo, não importa o tipo de problema que eu possa ter, eu invoco a Deus, eu clamo a Deus e ele me responde. É uma, é uma conclusão normal do meu clamor, é a resposta dele. E essa resposta é de acordo com o meu clamor. Não é uma resposta vaga, não é uma resposta qualquer, não é uma resposta só para se livrar de mim porque eu estou perturbando a paz divina no céu. Não, esse tipo de pensamento não se coaduna com a revelação de quem Deus é e de como ele se relaciona com a gente. Com a gente que tem esse relacionamento, essa aliança, né, com Deus, entendeu? Então, aqui há uma resposta, não há uma indiferença. Mas Deus me ama profundamente e então me responde profundamente à medida que eu for clamando, pedindo o agir dele a meu favor, tá? Então, é muito claro aqui essa expressão, Icrani, ve-e-enirro, né? Ou seja, ele está me respondendo à medida que eu for clamando. Então, olha só o resuminho aqui, ó. Aqui Deus promete estar disponível para responder às orações do crente. A frase ele me invocará, né, ele me clamará, indica a ação do crente em buscar a Deus em oração. Como eu disse, né, buscar a Deus como ele sendo o único recurso que o crente tem. E, na verdade, é o único recurso que ele precisa, né? Porque Deus é todo-poderoso. Ele, apesar de ser o todo-poderoso, ele não está indiferente a gente, ó. Quando a gente clama, quando a gente invoca, eu lhe responderei. Deus promete que vai responder. E essa promessa aqui destaca, né, essa promessa divina de ouvir e atender às súplicas daquele que é o protegido pelo Senhor. Mas você pode estar perguntando: olha só, tudo bem, mas eu já o clamo há muito tempo por algum pedido. Eu faço há muito tempo já um pedido para Deus. Já coloco a minha vida no altar dele, já há anos que eu venho pedindo algo e Deus ainda não deu a resposta que eu tanto preciso, que eu tanto peço. Na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus está respondendo. Você sabe que há 3 tipos de resposta que Deus dá. A resposta não, a resposta sim, ou a resposta espere. Quando Deus fala não, o não de Deus é didático para a gente. O não de Deus, ele fala não por amor, porque ele vê coisas que eu não vejo, ele vê o futuro que eu não consigo perceber, ele vê quem está se relacionando comigo aqui na Terra e ele sabe quem está sendo sincero comigo ou não. Então, por exemplo, se eu peço a Deus, Deus, me dá alguém para eu compartilhar a vida, para eu me casar. Ou então, mais diretamente sobre isso, né? Deus, me dá fulano de tal, me dá fulana de tal como esposo ou como esposa. Deus sabe se fulano ou fulana vai ser de fato um bom cônjuge para você ou não. Você não tem como saber, né? Você aposta num relacionamento.
Mas Deus sabe qual vai ser a atitude, porque Deus lê mentes, Deus sabe o que se passa no coração de alguém. Então, às vezes você clama muito a Deus por alguém, e na verdade Deus está preparando algo muito melhor do que aquele que você acha que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, é muito importante você entender que quando Deus fala não, esse não de Deus vai fazer bem para você. Vai ser um não que vai trazer saúde espiritual, vai trazer saúde emocional, vai trazer bênção para você quando Deus fala não. Porque Deus fala não agora para uma ideia ou para um pedido, mas ele vai dizer sim amanhã, ou porque é o tempo, né, que você precisou para, por exemplo, maturar, né, você alcançar a maturidade e então você realmente saber lidar com uma bênção que você pede, ou simplesmente ele vai dizer, olha, você realmente não vai receber agora e não é isso que você está pedindo, mas eu tenho algo melhor para você em outra circunstância, em outra situação. Tudo aqui leva em conta a nossa confiança no relacionamento que temos em Deus. Eu conheço Deus, eu convivo com Ele, eu tenho me relacionado com o Senhor no meu dia a dia em oração, leitura bíblica, eu tenho me dedicado a Ele em minhas devocionais, eu tenho procurado fazer a vontade dele no meu dia a dia. Então, se isso é uma realidade na minha vida, eu confio nele. E se eu confio nele, eu posso saber que mesmo quando ele diz não, isso vai ser para o meu bem. Entende? Então, ele pode dizer não, e eu vou me contentar com o não dele, sabendo que ele falou não por alguma razão que eu desconheço por enquanto. E isso vai, de alguma forma, me ensinar alguma coisa. Deus também pode dizer sim. Quando Deus diz sim, você fica muito feliz, né? Porque casou bem a vontade de Deus e o seu desejo, ou então a sua necessidade. É claro que se você tem uma necessidade real, concreta, imediata, Deus vai abrir portas para você e vai te abençoar. Ele vai dizer sim para você. Deus só vai dizer não quando é algo que não vai te fazer bem. E também Deus pode falar espere. O espere não é o não. O espere é o não para agora, né? Digamos assim. Mas o espere, se você quiser enxergar com outro prisma, com outro olhar, o espere é o sim adiado. Ou seja, é não para agora. Ou porque você não está pronto, ou porque alguma circunstância ainda precisa se encaixar bem, para que Deus então diga sim e você seja muito feliz. Entende? Então, o espere é o sim, mas só que ele é adiado, é o não para agora, é o sim para o futuro, porque Deus está preparando algo especial, está ainda no processo dessa preparação, então você vai ser muito feliz quando finalmente receber o sim, quando chegar o momento do sim. Isso também requer uma taxa muito alta de confiança no Senhor, porque você sabe que quando ele falou para você espere, ele está realmente preparando a sua bênção, entendeu? Então, aprenda a confiar no Senhor. Na minha vida eu tive isso. Durante muito tempo eu clamei a Deus por uma esposa e sofri muito, né, por alguns anos, já sendo pastor, mas ainda solteiro. Tem os seus desafios, né, ser pastor solteiro. Mas no tempo certo, Deus preparou a minha esposa, Márcia, e hoje é uma bênção na minha vida, né? Eu queria muito ser abençoado o quanto antes, né? Porque eu precisava me casar, eu queria muito me casar, mas eu não estava pronto. Hoje eu sei que o espere de Deus, aquele não temporário de Deus, né, durante algum tempo, esse espere que ele me deu foi uma espere para que eu pudesse alcançar a maturidade, eu pudesse amadurecer emocionalmente, e tanto ela ser bênção para mim, quanto eu também ser bênção para minha esposa, não é? Se eu casasse o quanto antes, de repente, especialmente com a minha primeira namorada, né, pela qual
Eu orei muito para Deus abençoar e a gente se casar, mas não daria certo. Talvez eu já estivesse até separado hoje, com sofrimento, né? Porque seria um casamento, hoje eu sei, seria um casamento complicado, entendeu? Então, o que acontece é que Deus fala, espere, porque Ele sabe e que enxerga coisas que eu não consigo enxergar. Então, cabe a mim ser obediente a Ele, cabe a mim me resignar à resposta, espere ou não de Deus, para que no tempo certo eu seja abençoado e com isso eu seja feliz. Essa atitude de obediência, ela é importante, porque Deus não atende a rebeldes. Deus não atende àquele que faz o levante contra a autoridade divina, entendeu? Deus abençoa aquele que se submete à sua vontade, porque sim, a vontade de Deus é boa, Deus é bom. Paulo disse em Romanos 12 que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita, entendeu? Então não adianta ficar retrucando contra os aguilhões, para usar até mesmo a expressão que o próprio Paulo usou, né? Não adianta eu ficar retrucando contra os aguilhões. Eu só vou me ferir, né? Os aguilhões são aqueles ferrões que se usava para machucar, fazer pequenos machucados nos bois, para que eles não parassem de andar quando puxavam uma carroça ou um arado no tempo antigo, né? Então, fustigar o boi com esses ferrões, fazer pequenos cortes, né, ali para poder que ele pudesse andar, era isso que Paulo estava falando. Não adianta ficar fustigando, né, ficar se revoltando contra esses aguilhões. O importante é você se submeter. Quando você se submete a uma autoridade maior do que você então conta com o favor dessa autoridade. No caso aqui, a autoridade é o próprio Deus, né? Então, se ele está permitindo algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, algum tipo de espera para você, acalme o seu coração, entendeu? Acalme-se da sua ansiedade. E Deus, no tempo certo, vai te responder porque Ele te ama. E Ele realmente tem prazer em abençoar a sua vida, se é que você, de fato, está debaixo da aliança com Ele, debaixo da proteção do Altíssimo. Tá legal? Então, Deus falando aqui, uma promessa para o futuro, Ele me invocará e eu lhe responderei, tá bom? A promessa aqui é de resposta, seja uma delas aqui. Seja sim, não ou espere. Seja qual for uma dessas três respostas, Deus promete que não vai deixar você no vácuo. Mas nem sempre a resposta que você vai receber vai ser o sim imediato para agora, porque Deus não tem compromisso em te responder de acordo com a sua ansiedade. Tá legal? Se Deus está demorando a te responder, é porque Ele sabe que você só está sendo ansioso e não precisa de fato, de verdade, dessa questão, tá? Claro que aqui não envolve, por exemplo, passar fome, né? Ou ter uma angústia assim a ponto de adoecer a alma, né? Então, busque perante o Senhor, né? Tenta aprender o mais rápido possível a lição que Ele quer te ensinar com determinado sofrimento, determinada espera. E quanto mais rápido você aprender a sua lição do deserto, quanto mais rápido você sairá do deserto em si, tá bom? Você não foi feito para ficar no deserto. Mas se você está no deserto, Deus quer te ensinar algo com essa estadia lá. Então, seja inteligente, aprenda o mais rápido possível a lição de Deus. E quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sairá do seu deserto. Tá legal? Separei também aqui algumas imagens, como sempre, né? Só para ilustrar. Então, você tem aqui um homem clamando a Deus numa igreja, colocando, né, a sua vida na igreja aqui, talvez seja uma igreja católica, provavelmente, mas enfim, o que importa é a ilustração, não é? É alguém clamar a Deus aqui, em posição de
de clamor, não é? De alguém que está submisso à vontade de Deus. Também tem essa pergunta aqui, né? Como Deus responde a nossa oração? Essa resposta eu já te dei. Ele vai te responder com 3 possíveis respostas, né? Sim, não ou espere. Seja o sim, seja o não, ou seja o espere, é a concretização da resposta de Deus para a sua vida. Então, se você recebeu o não de Deus, não pense que ele não te respondeu. Se você recebeu um espere de Deus, também não pense que ele não te respondeu. Ele te respondeu sim. Só que ele te respondeu de modo a não estar atendendo à sua ansiedade. Entendeu? Deus não tem compromisso em atender você nas suas ansiedades. Ele tem compromisso em te dar uma resposta quando você clamá-lo. E creia, toda resposta que ele vai te dar é uma resposta de bênção para a sua vida. Uma outra imagem que eu também separei aqui, ó. Aprenda a confiar em Deus. Essa é a fórmula do sucesso na sua vida espiritual e na sua vida de um modo geral, né? Olha o que está escrito aqui na camiseta aqui do personagem, né? Ore, espere e confie. Você vai orar, tá bom? Você vai orar, você vai clamar, aqui é o clamor. Quando você clama, porque você confia em Deus, você espera. Não adianta se precipitar. Não adianta você ficar toda hora, né, com o seu pensamento acelerado. O Dr. Augusto Cury, o psiquiatra famoso aqui no Brasil, escritor também, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. É quando você fica gravitando em um tipo de pensamento estressante, especialmente que não tem solução imediata, e você fica gravitando nesse pensamento, e você perde noites de sono, e você gasta uma energia vital no seu córtex cerebral, e você não consegue parar de pensar nesse problema, nessa situação. Quando você aprende, você está exercitando, inclusive, a sua paciência. Você está buscando saúde emocional também para evitar a ansiedade. Porque você orou, entregou a Deus e agora vai esperar. Você não vai ficar desesperado por causa da sua ansiedade. Você está aprendendo a esperar no agir de Deus. E essa espera envolve confiança, confiar. Então, aprenda a confiar em Deus. Você não vai confiar em Deus da noite para o dia de modo natural. O pecado faz com que a confiança em Deus e a espera não seja algo natural. Eu posso quase garantir para você que quando eu falo para você aprender a esperar em Deus, a sua mente ou o seu coração está dizendo para você o seguinte: para esperar, não, eu tenho que agir, eu tenho que ser proativo. Sim, em algumas situações, sim, você tem que ser proativo. Mas, meu filho, se Deus mandou você esperar, você vai esperar. Isso é um exercício de confiança em Deus. Se Deus mandou você esperar, porque não vai te dar uma resposta positiva agora, e você fica retrucando e fica toda hora querendo fazer alguma coisa, você vai acabar errando. Lembra de Abraão? Deus mandou ele esperar nascer Isaque. Ele se precipitou por causa da ansiedade, ele e Sara. E Deus mesmo assim teve misericórdia dele, mas Ismael não era o plano de Deus para Abraão. Deus ainda assim abençoou Ismael lá, né, juntamente com Agar, mas esse arranjo de Abraão com Sara não era a vontade de Deus para eles. E o quanto transtorno que esse jeitinho ansioso, né, de Abraão e Sara, o quanto transtorno isso trouxe para eles e até hoje traz problemas para o povo de Israel. Entendeu? Então não se precipite, aprenda a esperar, aprenda a confiar em Deus, tá? Isso é muito importante quando você clamar ao Senhor.
Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Seja paciente e nunca perca a esperança. Tá vendo? Ó? Olha a frase aqui nesse padreco aqui, né? Esse boneco aqui, padreco, ó. Ele continua sendo Deus. Tá legal? Deus continua sendo Deus. Então, seja paciente quando ele mandar você esperar. Nunca perca a esperança, porque isso aqui vai dar a escada para a gente para falar da outra parte do versículo. Estarei com ele na angústia. Está vendo aqui, ó? Estarei com ele na angústia. A palavra angústia é tsará, em hebraico, tsará. Essa parte aqui, tá? Da palavra tsará. Então, tsará é angústia, é sofrimento, é desespero também. Né? Então, numa situação de desesperança, de angústia, aqui é sofrimento da alma, né? Porque aqui a pressão é tão grande que a pessoa se sente preso, se sente esmagado pelas emoções. A pessoa está esmagada pelas emoções. Então ele fala aqui, ó, Deus promete também no futuro, porque está no imperfeito, no hebraico, né? Então eles prometem estar lá no futuro com o fiel, com o protegido, quando esse fiel enfrentar uma angústia, um aperto na alma, tá? Uma aflição. Então, esse estado de aflição, de angústia emocional, também Deus promete proteger-nos, estar conosco. Quem está numa situação de angústia emocional quer ajuda e quer também a empatia de pessoas que queiram estar perto dela. Lembra de Jó? Trabalhei sobre o livro de Jó, não é? Os amigos de Jó começaram bem, só estando ao lado dele, dando apoio moral, apoio espiritual, até apoio físico, né? Apoio também para dar algum conforto emocional para ele, sem falar em nada. Quando começaram a abrir a boca para falar, aí que começaram a errar. E aumentou, só fez aumentar a angústia e a ansiedade de Jó. Entendeu? Então, Deus promete estar com a gente no momento em que a gente precisa dele, da angústia. Ele é o socorro bem presente na hora do perigo, na hora da angústia. O Salmo já diz isso, né? Então, Deus assegura a sua presença constante e apoio durante os tempos difíceis. Ele não abandona o crente em meio à aflição, mas permanece ao seu lado como uma fonte de conforto, força e também de consolo. E aqui me veio à mente uma passagem muito mal interpretada, muito mal pregada por teólogos, inclusive, por pastores até famosos. Eu mesmo já preguei esse erro por não compreendê-lo adequadamente. Né? O texto, quando Jesus disse, né, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava citando em aramaico o texto em hebraico do Salmo 22. Ele falou em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa é uma língua aramaica, né? Uma língua muito, muito conhecida, né? A língua do dia a dia do povo de Israel no primeiro século, no Império Romano, sob o Império Romano, né? Então ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani,
que significa Deus meu, por que me desamparaste? Mas aí você vai fazer o contraponto e vai perguntar, "Ué, mas como assim? Como assim desamparaste?" Se o texto diz aqui no Salmo 91, que na hora da angústia Deus estará presente. Não faz parte do caráter de Deus abandonar quem confia nele. Porque o que Jesus quis dizer não é que Deus o abandonou na cruz. E a gente, às vezes, cria uma teologia inteira em cima dessa frase isolada, dizendo: olha, o peso do pecado da humanidade todo estava lá com Jesus, e ele estava, então, nessa carga de pecado inteira na mente dele, ou no próprio Jesus, ele estava na cruz ali, então Deus olhou para Cristo e desviou o olhar, se afastou. Deus abandonou Jesus na cruz para que ele, então, pudesse dar sequência lá à morte, né, e depois à ressurreição. Meu irmão, isso não está de acordo com o que a Bíblia revela sobre o caráter de Deus. Deus não abandona, especialmente o seu próprio filho, no momento da sua maior angústia. Não faz sentido. Então, por que que Jesus citou o texto Salmo 22? Você precisa ler o Salmo 22 inteiro, porque o Salmo 22 fala inicialmente da desesperança do salmista, mas depois ele quebra aquele ciclo de palavras de desesperança. No próprio texto ele diz, olha, eu confiarei no Senhor, eu confio no Senhor. Ou seja, ali, o que Jesus estava dizendo, ele estava simplesmente usando uma técnica muito comum, muito usada pelos mestres rabinos para a cultura judaica antiga, e a gente perde muito por estar muito distanciado da cultura judaica, né? Na época, inclusive, do primeiro século de Jesus. O que ele fez foi o seguinte, ele começou a recitar o Salmo 22 para fazer com que as pessoas lembrassem do Salmo 22 e começassem a recitar o Salmo 22 inteiro na sua mente. Quando ele lembrou o primeiro versículo, que também foi a primeira frase, a única frase praticamente que ele conseguiu falar, porque no estado de crucificação ele tinha dificuldade para respirar. Se ele teve dificuldade para poder respirar, é porque ele não conseguia falar bem, entende? Então ele estava com dificuldade para falar, ele mal conseguia respirar, quanto mais falar. Então ele deve ter, acredito eu, balbuciado esse primeiro versículo do Salmo 22 para fazer, então, com que as pessoas se lembrassem do versículo, aqueles que ouviram, tanto ouviram que conseguiram se lembrar e registrar no Evangelho, não é? Porque o objetivo dele era fazer com que as pessoas se lembrassem do Salmo, que era um salmo que fala o contrário do que a gente tem interpretado. É o Deus que não abandona os seus filhos, inclusive na hora de maior angústia. E está de acordo esse pensamento, essa interpretação, está de acordo com o caráter de Deus revelado, inclusive aqui na promessa do Salmo 91. Estarei com ele na angústia. A angústia de Cristo era tão grande que ele suava gotas de sangue. Entende? Então é importante a gente reconsiderar a interpretação, inclusive do próprio Evangelho, levando em conta a língua, a cultura, a forma de pensar dos hebreus da época antiga, entendeu? Então, é bem interessante a gente mudar esse tipo de pensamento, até teológico, né? Eu mesmo já preguei, já ensinei isso no seminário, hoje eu não ensino mais, porque eu sei que é uma teologia equivocada. Deus não abandona os seus filhos, especialmente o seu filho mais, o seu único filho, né? Que é Jesus, é o seu filho que mais expressa a imagem de Deus na terra. Então, ele não abandonaria jamais Jesus, como não abandonou. Durante o processo, inclusive, da crucificação, o Pai estava ali com Cristo, estava junto dele, entende? Embora aparentemente tenha abandonado. E tanto não abandonou que, após a morte, no terceiro dia,
o Pai o ressuscitou. Entende? É a maior prova de que Deus estava o tempo todo com Cristo, inclusive dando a glorificação após o tanto de sofrimento que Cristo sofreu na cruz do Calvário, tá? Então Deus assegura a sua presença constante e apoio durante os tempos difíceis. Ele não abandona o crente em meio à aflição, mas permanece ao seu lado como uma fonte de conforto, força e também de consolo. Tá legal? Então, o mesmo Deus que não abandonou o salmista, Moisés, não abandonou Jesus, o seu único filho, também não vai abandonar você. Isso traz alento para a gente. Deus está conosco em qualquer situação, em qualquer circunstância, por mais difícil que ela seja. Né? Então, na angústia, no Tsará, né, Betsará, na angústia, Deus está com você. Ele sempre estará com você, jamais te abandonará. A parte final do versículo é muito importante também. É uma parte interessantíssima. Dela, ou seja, dessa angústia, dessa tsará, da angústia, Deus promete também no futuro, né, porque está no perfeito, joga para frente, vai para o futuro, dela o retirarei. Literalmente em hebraico aqui, ó, é halatz. Halatz é livrar, tá? Ou seja, Deus vai livrar, vai dar livramento da angústia. E não apenas isso, ele não vai apenas me livrar do mal que já me aflige. Porque se ele fala que vai livrar, vai retirar, é porque a angústia já chegou no meu coração. Eu já estou angustiado. Então, se eu no presente eu estou angustiado, quando eu clamo ao Senhor, ele vai me livrar. A resposta dele é o livramento do meu estado de angústia. E esse livramento da angústia pode não significar a resolução imediata do problema em si, mas pode também significar que quando eu aprendo a confiar nele, ele vai retirar a angústia, ou seja, a ansiedade do meu coração. E se eu tenho o coração livre da ansiedade, eu tenho o coração em paz, aguardando em paz, em silêncio, a salvação do Senhor. Entende? Então, o fato de eu estar ainda aguardando, porque eu não recebi a resposta completa ainda, mas se eu estou aguardando em paz, eu não estou mais em angústia, porque a angústia é um estado emocional. É um estado emocional que foi causado por alguma circunstância de não solução, de desespero, mas é um estado emocional que quando eu respondo, quando eu resolvo, na verdade, em Deus, esse meu estado emocional de angústia, ele me livra da angústia. Eu consigo, então, esperar em silêncio, em paz, o tempo certo em que Deus vai dizer sim para o pedido que eu estou fazendo a Ele, para o clamor que eu estou fazendo para Ele. Percebeu como é mais rico e mais profundo do que às vezes a gente consegue perceber fazendo uma leitura superficial do versículo? Então, dessa angústia, ele promete que vai me retirar, vai me livrar. E aqui é a palavra mais importante desse versículo. Eu glorificarei. O que significa glorificar? A gente não entende as expressões propriamente bíblicas. Glorificar, de acordo com a Bíblia, é trazer glória. E o que é glória? Não é? Em algumas passagens, Deus mostra a sua glória como a nuvem luminosa. Então, é uma luz espessa. É uma nuvem de glória, de luz, mais espessa, densa. Por quê? Porque a palavra glória aqui, para esse verbo glorificar, né, que aparece aqui, a palavra glória é essa aqui, ó. Aqui é a raiz da palavra, ó. Kavud. Aqui está kaved, né, o kavederro. É V-A-kavderro. Mas a raiz da palavra é essa aqui, ó, kavud.
Kavod significa peso. Você já deve ter lido em alguns profetas, se não me engano, Ezequiel também traz essa expressão, que ele diz assim: o peso da glória do Senhor revelado ao profeta fulano, né? Então, o peso da glória, por quê? Porque a palavra glória em hebraico é kavod, que significa pesado, peso. Ou seja, quando eu digo que a glória de Deus está manifestada, eu estou dizendo que ela está manifestada com peso, com consistência. Deus manifesta a sua glória de modo pesado, de modo consistente. Entende? Ou seja, de modo concreto. Deus é espírito, ninguém vê o espírito, mas quando ele revela a sua glória, essa glória tem tanta densidade, tem tanto peso, que é como se eu pudesse quase tocar nessa revelação que Deus faz de quem ele é, da sua glória. Então, quando o texto diz que da angústia Deus nos retirará e nos glorificará, porque ele vai restituir, com essa glória aqui, ele vai restituir a nós toda a consistência que nós tínhamos antes do pecado de Adão. Adão tinha uma consistência perfeita no seu corpo físico, nas suas emoções, no seu espírito. Ele era um ser humano perfeito. Ele tinha uma consistência luminosa, inclusive. Era a glória de Deus, é a imagem e semelhança de Deus espelhada em Adão. Mas o pecado ofuscou. O pecado não tirou totalmente a semelhança e a imagem de Deus que ele compartilhou com o ser humano. O pecado não o retirou completamente, mas ofuscou. A glória de Deus espelhada no ser humano foi ofuscada por causa do pecado e está ofuscado até hoje. A glória de Deus na humanidade como um todo está ofuscada por causa dessa entrega da humanidade ao pecado. Isso tirou o brilho dessa glória, dessa consistência divina que ele compartilhou com o ser humano. E aqui vem uma parte muito importante. Essa glorificação que Deus promete para o futuro é a restauração dessa glória antes do pecado. É o corpo glorificado, é o corpo sem as marcas do pecado. É o corpo em toda a plenitude, em toda a consistência, em todo o peso do que é ser a imagem e semelhança de Deus sem nenhum tipo de ofuscamento. Deu para entender o conceito de glória? Agora, quando você gritar o glória, aleluia na igreja, você já sabe o que significa glória. Tá vendo? É algo muito interessante você conhecer o sentido de glória, de glorificar, de acordo com a Bíblia, tá? Vem de kavod, que é peso, algo consistente, algo pesado, tá? Então, se você quer glorificação, se você quer restauração do estado antes do pecado, se você quer a bênção de Deus se concretizar de modo consistente e pesado, concreto na sua vida, você também precisa estar consistentemente, concretamente, totalmente entregue à confiança de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Veja a relação de plena consistência na revelação divina e plena consistência no seu serviço ao Senhor, né? Aqui uma imagem para você entender a glorificação, uma imagem icônica apenas, né? Você tem aqui uma representação de Cristo com vestes brancas, aqui o ser humano com vestes sujas, cinzas, né, por causa do pecado, mas aqui recebendo o revestimento. A mesma veste branca, sem pecado, é uma representação da glorificação que o ser humano vai receber por cima, né, do seu estado de pecado, ou seja, é a cobertura do pecado. A cobertura espiritual que só Cristo pode dar. Esse revestimento também pode ser uma representação simbólica do que está explicando aqui sobre a glorificação,
que é a restauração do nosso estado diante do pecado. Tá? Fechando aqui para a parte de perguntas e respostas, neste versículo vemos a promessa de Deus de estar presente e responder às orações do crente, oferecendo-lhe conforto e libertação durante os tempos de angústia. Deus não apenas retira o crente da aflição, mas também o enaltece e glorifica, demonstrando seu amor e cuidado constante também. Isso é promessa de Deus. Tá bom? Muito bem, pastor Aderson. Estamos aqui agora livres para perguntas e respostas. Amém. Quero dar bom dia para os irmãos que estão aí conectados a nós, a Zimar Guimarães, a Zuleida, o Alexandre, o Adilson Pedro, o Loucival, né, de Souza, lá da IEC de Guapimirim. Seja bem-vindo, volte outras vezes aí, a sua presença é mais do que bem-vinda. Queridos, nós sempre separamos os minutos finais, caso você queira, para você fazer um comentário, né, uma pergunta ao reverendo Davidson. Aí, é só você colocar no chat, tá bom? A sua pergunta. Eu recordo aqui, reverendo Davidson, o Alexandre, né? Enquanto você estava falando a respeito Alexandre é uma figura, rapaz. Olha os comentários que ele fez aí, rapaz. Aí ele fez o seguinte comentário: se o pastor Davidson conseguiu casar, eu também chego lá. Você Que estava falando sobre... figuraça, rapaz. Que figuraça. Xandão, grande beijo no coração, Xandão. É verdade. Assim, eu destaco aqui, né? Uma coisa que você falou e que eu também cometi, e agora não vou cometer, é justamente o entendimento sobre essa expressão, né, que muitas das vezes a gente fala e por falta de conhecimento a gente nem percebe que estamos equivocados a respeito de Jesus, de Deus ter abandonado Jesus na cruz. Não existe essa possibilidade. Quando a gente lê as Escrituras Sagradas como um todo, o próprio Salmo, né, como você falou, o Salmo 22, inclusive, ele deixa isso claro, né? Ele confirma. Isso é muito bom, né? A gente poder aprender um pouco mais de que não, Deus não abandona os seus. Ao contrário, até porque não faria sentido, porque logo no início do Salmo 91, ele já afirma, confirma, né? A respeito de aquele que está no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra, ele vai dizendo que ele vai guardar, que ele vai proteger, que ele vai cuidar. Isso aí. Bom, eu não estou vendo nenhum comentário aqui. Eu quero, então, já que não tem comentário, eu fiz as minhas anotações aqui. Espero que vocês tenham feito de vocês também, né? O meu aprendizado aqui com o reverendo Davidson. A irmã Zuleida já enviei já o PDF, conforme solicitado. Se você quiser o PDF, eu vou enviar também para o Lucival também, ok? A gente vai enviar para você também ter conhecimento desse livro do reverendo Davis. Alexandre Ávila faz o seguinte comentário: alguns entendem que não é possível ver a glória de Deus e permanecer vivo. Qual é a opinião do pastor Davis? Muito boa a sua pergunta, né? Sim, sim, perfeitamente. Em Êxodo 33, você vê isso. O próprio Deus falando com Moisés, né? Moisés pede para ver conhecer toda a glória de Deus, todo o peso, né? Como eu expliquei, glória é peso. Então, é ver toda a consistência revelada de Deus, ou seja, Deus mostrar em toda a plenitude a consistência de quem Ele é. Deus falou diretamente isso, literalmente isso. Ninguém pode ver a minha glória, porque não dá para permanecer vivo vendo totalmente a glória de Deus de modo totalmente revelada, sem nenhum tipo de filtro. Então, Deus estabeleceu um filtro para Moisés. Primeiro, colocou Moisés no lugar secreto do Altíssimo, que era uma fenda de rocha. Moisés se colocou naquela fenda, ele teve que subir com os próprios pés ali, se colocar na fenda que Deus mostrou, porque ali ele haveria proteção para ele. E depois que Deus fez isso, Deus já mostrou toda a consistência da sua glória. Ele mostrou
O texto diz que ele mostrou a sua bondade. Ora, revelar a bondade de Deus é revelar um atributo de Deus, uma qualidade de Deus. Então, o que Deus mostrou foi a qualidade da bondade para que Moisés visse, e ainda assim protegido na fenda da rocha. E Deus mostrou com o filtro do seu atributo, entendeu? É um filtro para não permitir que Moisés morresse. E só vendo uma parte da glória de Deus com o filtro, que Deus se revelando através do filtro da bondade, que é a sua qualidade, só isso já fez com que Moisés descesse o monte com o rosto brilhando, com o corpo brilhando. Entende? É fantástico a gente ver o texto e perceber as implicações do que o texto diz e que a língua portuguesa não dá assim, não dá muita ferramenta para a gente poder entender o que de fato o texto está dizendo, né? Então, sim, Alexandre, se alguém tentar ver a glória de Deus, primeiro que Deus não vai se revelar assim, né? Porque ele não quer matar a pessoa, mas se fosse o caso dele se revelar, sim, a pessoa morreria, porque é um peso muito grande de toda a santidade de Deus revelada, né, de um modo muito pesado para algum ser humano aguentar. Joia, joia, joia. Uma pergunta muito importante, né? E aí o exemplo melhor ainda, que foi o texto de Êxodo, capítulo 33, onde eu não tinha nem feito esse link, né, que o reverendo Davidson fez, né? A, na rocha, né? Uma cavidade na rocha que foi justamente o local onde Deus colocou e ele fez o link com o Salmo 91. Ok? Mais alguma pergunta, queridos irmãos? Lucival, só preciso que você me envie o número do seu telefone para que você possa, para que eu possa enviar para você o PDF, tá bom? Eu vou até colocar aqui um número do meu telefone, que aí fica mais fácil. Você envia um oi, que aí eu respondo com o envio do PDF. Eu estou em Aracruz, mas o telefone um dos telefones que eu utilizo tem o DDD 21. Então eu vou te colocar, enviar com o DDD 21, tá bom? Queridos, estamos chegando aí ao final do nosso estudo. Eu vou pedir ao reverendo Davidson que faça suas considerações finais e logo depois que ele ore por nós. Tá bom, reverendo Davidson? Perfeito, pastor Anderson. Mais uma vez, obrigado, né, por essa maravilhosa oportunidade. Então, aqui a recomendação, o livro básico dos nossos estudos, Proteção Divina no Curso da Vida, o Salmo 91 inteiro, comentado à luz do hebraico aqui, ó. Palavra por palavra, versículo por versículo, como você está vendo, está acompanhando, já estão chegando às partes finais dos nossos estudos aqui, né? Então, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, o curso base das nossas aulas aqui. O irmão siamês dele, nós já fizemos uma série de aulas também sobre esse livro aqui, lançado primeiro, Revelações Originais do Salmo 23, totalmente baseado também na Bíblia hebraica, tá? Na língua hebraica. Então, todos os segredos estão aqui. Eu já tive testemunho de uma irmã que me disse que leu esse livro aqui chorando. Chorando não porque ele está mal escrito, né, o pastor Anderson, mas chorando porque viu as revelações do Salmo 23 de modo como eu nunca tinha percebido antes, não é? Então, esses livros são os tesouros para a sua vida. Se você é pregador ou pregadora, ou deseja ser um dia, esse livro aqui é para você. A Semente é a Palavra, na sua segunda edição ampliada. Um livro onde eu ensino a criar impacto na sua pregação usando a técnica da pregação narrativa, tá? 400 páginas de muito conteúdo. E o grande lançamento do ano, esse livro aqui, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, tá? O meu comentário sobre o livro de Jó não é versículo por versículo, não é palavra por palavra, porque seria uma tarefa hercúlea, a tarefa de uma vida inteira, comentar o livro de Jó inteiro, palavra por palavra, versículo por versículo. São 42 capítulos
e alguns capítulos são enormes, né? Então, eu fiz um comentário sobre os temas principais e eu, versículo por versículo e palavra por palavra, eu fiz no prólogo. Tá? O prólogo do Jó é muito emblemático, fala inclusive sobre a verdadeira Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus está aqui, ó, mas não é a Igreja Assembleia de Deus, não. A Assembleia Celestial de Deus com os anjos. Está aqui comentado. Você vai ver o que a Bíblia revela, o que o hebraico revela, o que a cultura hebraica antiga revela sobre também essa questão. Por que que Deus fez essa Assembleia Celestial com os anjos? Qual o motivo disso? O motivo é forte. O livro de Jó é muito mais do que ele apenas aparenta. Entendeu? Você vai ver e conhecer o que Jó não sabia, não conhecia na época dele. Tá bom? Nem Jó teve a revelação do que aconteceu com ele, como você vai ter lendo Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Veja, se edifique e até, por que não, se emocione com o modo de Deus trabalhar com a gente. Esse livro aqui mostra que Deus também está no controle, inclusive, do sofrimento do próprio Jó. Deus está monitorando tudo, não abandonou Jó no momento de maior dificuldade. Tá legal? Para quem quiser adquirir, né, o meu livro, a irmã Zulida está perguntando aqui, para quem quiser adquirir o livro, é só fazer contato comigo pelo WhatsApp 021 99858 5402. Eu tenho poucos exemplares, não deu para imprimir muito, mas eu tenho ainda aqui alguns em estoque. Você vai ser muito feliz e edificado com a leitura desse livro aqui, tá? Faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 58 5402 e no WhatsApp informa o preço, forma de pagamento e como vai chegar em suas mãos esse livro aqui, ó, que vai trazer muito conhecimento para a sua vida. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson. Vamos então fazer a oração final e assim encerrar, né, partir para os finalmente da nossa aula de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de te adorar, de te agradecer, colocar a nossa vida no teu altar, sabendo que o Senhor jamais nos abandona e jamais nos abandonará. Nós confiamos em ti, confiamos no seu amor, confiamos na sua proteção, na promessa de glória que o Senhor, inclusive, fez para nós, a glorificação que tanto almejamos, que é a libertação total da angústia, do pecado, de todo tipo de sofrimento. Mas enquanto ainda aguardamos a glorificação, que possamos, ó Pai, aprender a ter paz no Senhor, paz em meio ao sofrimento, paz em meio ao deserto, em meio às tempestades, que possamos, ó Pai, aprender a confiar em Ti, tendo paz em nosso coração. Retira de nós toda angústia, todo sofrimento. Assim pedimos a Ti a glorificação. Em nome de Jesus é como pedimos hoje para todos sempre. Amém. Amém, queridos. O Alexandre já deixa aí um pedido para que você leve o dele, o livro de Jó, lá no próximo domingo, tá bom? Para que ele possa adquirir. Amém. Já tem Ok? vários irmãos pedindo lá. Vou levar alguns exemplares. Joia, 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 joia. Queridos, estamos encerrando então. Na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos mais uma vez com o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Ele vai tratar aí do último versículo. Pastor, depois disso, o que vai acontecer? Calma, calma, não se desespere. Nós temos aí uma série de estudos já agendados com o Reverendo Davidson. Então, nós vamos, por exemplo, estudar sobre o Salmo 1, o Salmo 121, se não estou equivocado. Nós vamos também depois falar, o Reverendo Davidson vai trazer também alguns comentários a respeito do livro dele, para que possa compartilhar, dar um gostinho da gente adquirir, né, o livro do Isso aí. Reverendo Davidson, né?
Então, assim, vocês podem ficar tranquilos, o reverendo Davidson não está se despedindo. Nós temos aí uma série de estudos para fazer junto com o reverendo Davidson, onde ele vai estar nos ensinando, ele vai estar fortalecendo a nossa fé e ampliando o nosso conhecimento nas Sagradas Escrituras, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer o reverendo Davidson por estar conosco, a você que está conosco também, inclusive o Lucival, que é a primeira vez que eu visualizo ele aqui, volte outras vezes. Lembrando, terças e quintas-feiras, nós temos aí a nossa Manhã com Deus, no mesmo horário, de 7 até as 8 horas da manhã. Reverendo Davidson, vai falar alguma coisa? Fique à vontade, amigo. O Lucival é pastor Lucival. Ah, legal, show de É colega bola. nosso, né? Também. Ele esteve com a gente aqui, né? Ah, show, show. Ele esteve conosco. Muito bom saber disso. Ok? Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Uma excelente quarta-feira e, Amém. se Deus permitir, amanhã estaremos com Amanhã com Deus, movimento de oração. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Reverendo Shalom, Deus. shalom, shalom. Shalom.